Olá, estudante, como é que você está? Tudo bem? Continuamos aqui a nossa preparação. Hoje, olha só o tópico que preparamos para vocês. Diferentes graus de adequação à proposta. É importante que o estudante saiba que, diante de uma proposta de redação, é interessante a gente exercitar qual é o grau de abordagem que eu tenho com relação àquela proposta. Mas você não consegue enxergar isso se não tiver uma base teórica. Essa base teórica eu quero te dar hoje, para você saber quantificar, inclusive nos textos que você já tem escrito aí na tua casa, como é que foi a tua abordagem sobre o tema. Vamos fazer uma verificação? Vamos tirar uma prova real de como é que nós estamos estudando, como é que nós estamos escrevendo? Preste bem atenção comigo. Aula super simples, aula super rápida, mas venha comigo então. Bom, primeiro, nós estamos trabalhando hoje duas grandes competências da tabela do Enem. Essas duas juntas aqui vão somar 400 pontos e elas se relacionam, tá? Por que elas se relacionam? A primeira, ela quer compreender. A primeira competência, ela tem o aspecto compreensível. Segundo, será que o candidato compreendeu o tema que foi dado para ele no Enem? Então, se ele compreendeu, que bom. Ele compreendeu e, na hora de escrever, usou as várias áreas do conhecimento? E terceiro, esse candidato, ele escreveu utilizando a dissertação em prosa argumentativa como tipo de texto? Tome bastante cuidado, por quê? Se você olha nesse degrau que eu fui montando aqui, nessa escada que eu fui montando, o estudante que não faz a dissertação como o modelo de texto escolhido, ou o estudante que foge ao tema, ou é totalmente incoerente naquilo que escreve, esse estudante acaba zerando e quem zera C2 tem a sua redação anulada. Então, se eu fosse falar para você, olha, tem uma competência do Enem que ela é muito perigosa, eu diria para você que a C2 é hoje uma das competências que o estudante tem que ficar muito atento. São 3 coisas dentro de uma competência só. Você tem que saber compreender, saber usar as várias áreas do conhecimento e saber estruturar o texto dentro da dissertação argumentativa em prosa, ou seja, diferente da poesia, tá ok? Agora, outro dado importante para nós. Aqui também hoje, para falar de diferentes graus de adequação à proposta, precisamos compreender a C3, a competência 3 do Enem. A competência 3 do Enem, ela vai falar de capacidades. Aqui você sabe compreender, sabe as várias áreas, sabe a estrutura. Aqui você revela sua capacidade de saber selecionar, saber relacionar, saber organizar e saber interpretar. Aí vem a pergunta do estudante, né? Saber interpretar, organizar, relacionar o quê? Informações, fatos, opiniões, argumentos. Informações, quem está vivendo a época aí de coronavírus, olha, informação vem de tudo quanto é lado. Fatos, vamos imaginar, né? Primeira notícia que tivemos foi lá da China, de uma determinada província, região. As opiniões em relação a esse fato, a essas informações, e a defesa de diferentes pontos de vista em relação a essa informação, aos fatos e às opiniões. Tudo isso em função de um ponto de vista. Aqui tem um alinhamento com a coerência textual. Você promete o ponto de vista lá na introdução do texto, esse ponto de vista vem texto afora, te desafiando, e você tem que argumentar, colocando o seu ponto de vista sempre na condição de ser defendido por todas essas suas capacidades, por toda a sua compreensão e uso de ferramentas que você tem aqui guardado nesse repertório sociocultural que você carrega. Agora, compreendido as duas competências, vem comigo para essa tabela aqui. Chega mais. Presta bem atenção. Eu coloquei uma tabela aqui, uma espécie de uma pequena escada, e eu coloquei as notas correspondentes. 0, 40, 80, 120, 160, 200. Embora você saiba que hoje no Enem os descontos estejam caminhando de 20 em 20. Então aqui
nós teríamos uma tolerância possível na nossa tabela. Bom, tem um detalhe que eu gostaria de falar com você. Olha o primeiro degrau. Esse aqui é o degrau de quem realmente não se preparou. Uma pessoa que vai para o Enem e tira 0 na redação, infelizmente, compreendendo todas as realidades sociais, todas as realidades educacionais, infelizmente é um colega que não conseguiu a preparação adequada. Quem chega lá com uma nota 40 nesse quesito aqui, né, tanto na C2 quanto na C3, é alguém que carece de muita estrutura e de muita técnica. Olha, meu caro estudante, você não pode se enquadrar aqui, hein? Porque você está tendo acesso a muitas técnicas, a muitos elementos que te fazem enxergar o texto não de uma maneira simplista, mas o texto como algo muito coerente, muito articulado, uma engrenagem que a cada linha, a cada parágrafo necessita, não é, de novas engrenagens e articulações que vão se somando e gerando um todo com sentido completo. Então você não pode se enquadrar nessa nota. Pouco organizado e pouco articulado. Esse daqui é o estudante que já está tentando escrever, mas ele não tem um acompanhamento mais personalizado. Se você tem acesso à monitoria, se você tem acesso a cabines de estudos, dependendo de sua escola, se você tem acesso a um tipo de atendimento mais VIP, o seu professor vai na sua carteira, você tem condição de sentar do lado do seu professor, entregar ali pessoalmente o texto para ele dar uma olhada, comentar com você, você também não vai ficar desorganizado. Você também não vai ficar com pouca articulação. Porque se você tem contato direto com o professor, ele vai olhar o seu texto e vai te falar, olha, faltou articulação aqui, olha, que tal a gente mudar essa linha, que tal mudar esse parágrafo, que tal mudar esse elemento. Outra coisa importante, quando você chega na categoria 120, olha, eu já tenho alguém que está sanando toda a parte bruta da técnica. E ele agora já começa a trabalhar mais os aspectos argumentativos do texto. Ele comete poucos erros na técnica, só que a sua argumentação, embora tecnicamente ele já está caminhando bem, a sua argumentação ainda está previsível. Ele nem é tão senso comum, mas também nem revela um grande articulador, né, de ideias próprias, de argumentos sólidos baseados na sua própria articulação. Aqui, no 160, nós temos já indícios de autoria. Eu consigo perceber aqui, não um aluno que só fica citando, não um aluno que só fica fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de coisas que ele já enxergou em uma outra disciplina, mas aqui eu consigo já enxergar um aluno que ele revela que esse texto ele tem um dono. Não porque ele entrou em primeira pessoa, eu afirmo, isso não pode. Mas eu consigo perceber aqui um indivíduo que ele tem um norte, ele demonstra assim, uma estilística de texto mais pessoal. Eu começo a perceber que os argumentos eles são mais consistentes em relação ao colega anterior. E é claro, os nossos estudantes, eles geralmente estão aqui nessa esfera, né, que quando perde muito aqui, ele perde 20 pontos. Então, aquele estudante que vai chegar no 960, 980, vai gabaritar ou a C3 ou a C2, perder um pouquinho aqui ou um pouquinho lá. Tudo bem? E é claro, aqui a vontade que nós temos em relação ao seu texto, que você atinja os padrões de autoria, até colocar título num texto revela autoria. Porque o título, ele não está ali sozinho, ele não nasceu junto com o texto. Alguém teve que ir lá e depositar. Isso manifesta engenhosidade, isso manifesta a sua capacidade de observar o texto. E geralmente esse título dado, ele tem coerência, ele vai ser revelado no decorrer do texto, se for um título mais sugestivo. E é claro, aqui o nosso estudante, a nossa querida estudante, revela seu repertório sociocultural. Aqui eu vejo pessoa conectada à televisão, às séries, às atualidades, às áreas de humanas, biológicas, exatas, ciência da natureza, alguém que está lendo por conta, lendo muita literatura,
Enfim, aqui eu consigo enxergar a completude do conhecimento do meu estudante. É claro que quando eu tenho que avaliar um texto, a nossa medição é sempre num patamar mais elevado. Imagina que você é corretor de um texto agora. Se eu te desse 3 textos para dar uma olhadinha, exatamente, 3 textos, você conseguiria classificar para mim? Você conseguiria falar, olha, esse texto aqui é um padrão mais mediano, esse não é o melhor, mas também não é o mediano, tá? É um intermediário. E esse aqui não, esse daqui, professor, esse aqui é um texto lindo, maravilhoso. Pois é, se eu fizesse isso com você, tenho certeza que você conseguiria fazer essa classificação. Se você consegue classificar o texto dos outros, que tal você olhar para o seu texto e tentar classificá-lo? Vamos fazer esse exercício? Olha os textos que você já tem em casa. Olha o que a gente analisou na aula de hoje. Se você fosse se classificar, seus pés estariam aqui, 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 aqui ou aqui. Eu deixo para você, nesse momento, classificar o seu texto. Mas logo, logo, quero ter contato com ele e eu quero te ajudar nessa classificação. Tá bem? Um abraço para você, obrigado pela companhia nessa nossa videoaula e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!